Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Deus não muda. Dizer que Deus não muda significa que Ele permanece sempre o mesmo. A Bíblia diz que Deus é imutável porque seu ser, seus atributos, seus propósitos e suas promessas jamais sofrem qualquer tipo de mudança. Então a imutabilidade é uma das qualidades de Deus. E para o crente saber que Deus não muda, deve ser sempre um motivo de grande conforto e segurança, porque é a prova de que a sua confiança está depositada sobre aquele que é inalterável e inabalável. Sua graça significa não estar sujeita à variação. O seu propósito redentivo não pode ser alterado. Por outro lado, saber que Deus é imutável também deveria ser um grande sinal de alerta para os ímpios, porque é a prova de que todos os incrédulos não poderão escapar do derramamento da ira de Deus no dia do juízo. Irmãos, guarda isso que eu vou falar. Deus não mudará quanto à manifestação da sua justiça na punição do pecado do ímpio. Sabe por quê? Porque Deus é imutável. As Escrituras, elas afirmam claramente que Deus é imutável. Na verdade, o próprio nome de Deus revela a sua imutabilidade. Quando Moisés perguntou sobre o seu nome, Deus disse para ele: "Eu sou o que sou". E isso você dirá aos israelitas: "Eu sou, me enviou a vocês". E os escritores bíblicos também tinham plena consciência acerca da imutabilidade de Deus. As palavras do salmista não deixam qualquer dúvida quanto a isso. No Salmo 102, no verso 1, diz assim: "Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim". Nos livros proféticos, igualmente nós lemos sobre a verdade de que Deus ele é imutável. Através do profeta Isaías, o Senhor declarou assim: "Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamarei? Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também sou o último". Agora, já na profecia do profeta Malaquias, nós temos uma das afirmações mais conhecidas acerca da imutabilidade de Deus. Ele diz assim: "Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos". E no Novo Testamento, ele também ensina que Deus não muda. O apóstolo Paulo, ele escreve sobre a incorruptibilidade de Deus. O escritor de Hebreus, citado no Antigo Testamento, igualmente afirma que Deus é o mesmo e sempre permanece assim. E nesse mesmo sentido, Tiago escreveu assim: "Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação". Sabe por que Deus é tudo isso? Porque Deus não muda. Irmãos, Deus não muda. A imutabilidade de Deus é perante o seu ser. Deus não muda e jamais deixará de possuir essa qualidade, porque, caso contrário, ele não seria imutável. Na verdade, a imutabilidade é indivisível a outros atributos de Deus, como, por exemplo, sua eternidade, sua perfeição, sua onisciência. E se Deus é autossuficiente, eterno, perfeito e conhecedor de tudo, é completamente ilógico a possibilidade dele mudar. Portanto, se nós cremos que Deus é autoexistente, que ele é eterno, perfeito e onisciente, necessariamente nós também devemos crer que ele é imutável. E, em outras palavras, se Deus mudasse, ele não seria perfeito e nem onisciente. E não teríamos qualquer razão para acreditar que ele também é autossuficiente e eterno.
porque não poderíamos saber que as suas promessas são realmente verdadeiras. E por fim, se Deus não fosse imutável, ele também não seria Deus. Irmãos, mas a boa notícia é que Deus é Deus. Deus é Deus, ele não pode negar-se a si mesmo e sempre permanece fiel à sua palavra. Porque Deus é imutável, seus decretos eternos e jamais poderão ser invalidados. Irmãos, tem pessoas que insistem em dizer que a imutabilidade é uma contradição bíblica. O que acontece é que elas entendem equivocadamente algumas passagens da Bíblia. Isso porque, ao mesmo tempo em que tem versículos que dizem que Deus não muda, também tem outros que aparentemente dizem que ele se arrepende ou mudou de ideia. Mas, em primeiro lugar, é preciso entender que em todas as passagens bíblicas em que isso ocorre, os escritores bíblicos simplesmente estão empregando uma linguagem antropopática para descrever em termos humanamente compreensíveis a relação do Deus infinito, perfeito e imutável com as suas criaturas finitas, imperfeitas e volúveis. E em segundo lugar, dizer que Deus é imutável não significa afirmar que ele é imóvel e age sempre da mesma maneira, não, muito pelo contrário. A Bíblia revela Deus sempre em ação. Então, de diferentes maneiras, ele realiza os seus propósitos imutáveis. E eu termino essa mensagem dizendo que Deus está cercado de mudança nas suas relações dos homens com ele. Mas não há nenhuma mudança no ser de Deus, em seus atributos, em seus propósitos e motivos de ação, nem em suas promessas. E se ele te prometeu, ele vai cumprir. E se ele te prometeu, ele vai cumprir. Se você crê nessa palavra, digita aqui o amém nos comentários. Eu sou o presbítero Alexandre Silva e todos os dias eu tenho uma palavra de Deus para você.